Mais uma sexta-feira 13. Claro que os primeiros episódios, os primeiros 7 episódios saíram ali durante um outubro da vida, né? Mês de Halloween, aquelas coisinhas todas. E os demais que foram saindo, o quê? Mais 14? Tem quantos já? Eu já nem lembro. Tem 21 episódios, gente? Ih, gente, não lembro mesmo agora. Mas enfim, os restantes que saíram foram uma sexta-feira 13 e é o que eu penso em trazer agora futuramente assim, né? Histórias, dos contos, dos episódios, e mais assim focado em sexta-feira 13 mesmo, porque a gente tem poucas sexta-feira 13 durante o ano, né? E não fica tanto trabalho, tanta coisa pra mim. E sempre tá lançando assim de 7 em 7 episódios. Então a dinâmica desse, ó, o primeiro foi sempre focado em mim, uma coisa ali mais voltada pra mim, pra vocês até entenderem o meu lado espiritual, aquelas coisinhas todas, né? O segundo, eu acho que foram 7 episódios de eu pegando de vocês e lendo, né? Agora eu tô. Foram só 14 episódios, gente? Ai, eu mesmo não conheço, né? Não lembro das coisas que eu lanço do meu podcast, que vergonha. Mas forçando a minha cabeça aqui, eu acho que foi isso sim. São 7 episódios mais sobre mim e 7 que vocês mandaram vários relatos escritos e eu fui lendo e comentando um pouco em cima, né? E nisso eu queria fazer um pouquinho diferente. Eu sei que recebi um monte, né? Eu queria focar somente em um relato por episódio, ou seja, só pude selecionar 7 relatos de vocês, né? E eu pedi pra vocês em forma de áudio. Claro que vai ter uma edição, né? Não quero. Muitos pediram também, né? Muitos casos assim de, não fala quem sou eu, não sei o quê. Então, vou botar um efeitinho na voz, vou fazer um negocinho, sabe? Um trimeliquezinho ali em cima, mas pra dar uma vibe também mais de terror, né? Fazer como se fosse, sei lá, umas 7 fitas pra vocês, aí cada uma com um relato, uma coisinha. E após o relato que vocês vão escutar, né? Eu venho e comento em cima um pouquinho, umas coisinhas bem rapidinhas, sabe? Uma rapidinha do terror, de uma forma assim. Então tenho certeza que isso daqui são mais 7 episódios que vão comentar o quê? 21. Eu achava até que tinha mais, mas eu acho que eu tô precisando trabalhar mais, né? Vamos dar o play na fita 1. Oi, Bi. Eu não sei se eu te elogiei nas mensagens, né? Mas eu não sei se tu deve cortar. Eu vou deixar pro final. Se tu quiser deixar, tu deixa. Mas vou pro relato logo. Há muito tempo atrás, assim, uns 7, 8 anos que aconteceu esse relato. Eu não lembro o ano específico, mas tenho convicção que foi antes da pandemia mesmo. Aconteceu um pouco antes da pandemia. Sempre morou só eu e minha mãe, né? Desde assim que eu me entendo por gente, porque ela me criou e a gente está aí junto até hoje, graças a Deus, firme e forte. Mas, seguindo o relato, nessa época a gente já morava junto, né? A gente sempre morou junto, como eu falei, mas eu trabalhava fora e ela também, cada um nos seus trabalhos. A gente pegava o mesmo trajeto, né? Assim, parando para pensar, a gente pegava o mesmo trajeto, mas era em locais diferentes que a gente trabalhava. Eu não vou lembrar assim mais ou menos o mês, foi começo do ano, se foi março, abril, foi por aí. Eu lembro que foi um começo de mês, né? Ligaram para ela de manhã falando que eu tinha passado mal pro trabalho dela. E ela foi correndo pro hospital que tinham ligado, tinham passado a informação direitinha, meu nome, as coisas todas, né, pra ela poder seguir. E ela foi correndo pro hospital, passaram o endereço do hospital, aquelas coisas todas. E ela chegou lá no hospital, eu não tava, né? Só que nessa mesma hora que ligaram pra ela, assim, mais ou menos na mesma hora, isso é uma coisa que eu conto me arrepiando porque aconteceu com ela tá viva aí até hoje pra contar, né, pra testemunhar, mas é uma coisa que a gente de fato não acredita muito não, ainda, sabe? Porque da forma que aconteceu, assim, mas é surreal mesmo. Mas voltando lá, ela chegou no hospital, eu não tava lá, óbvio, né? Eu não tava internado, mas me ligaram, como eu falei, eu não vi as ligações que tinham, né, feito na parte da manhã. E ela chegou no hospital, não viu meu nome, não viu nada, e começou achando que já tinha acontecido alguma coisa, né? Assim, tinha me transferido, que eu já tinha ido a óbito, e ela passou mal. Eu rio hoje, mas né, na época foi tenso. Aí ela foi internada naquele hospital ali, né? E isso já na parte depois assim que ela tinha ido para lá. De manhã já tinham me ligado desse mesmo hospital, né? Antes dela chegar no hospital, antes dela passar mal, aquelas coisas todas, porque pela hora não batia a hora que ela foi internada. Mas mesmo assim, se parar pra pensar, né? Já tinham ligado pra ela e eu não tava lá passando mal, eu não tava dentro do hospital, nem passei por lá nem perto, nem trabalhava ali perto, nada do tipo. E tinha umas informações toda, sendo que quando ela chegou no hospital, não tinha nada dela ali.
né? Nada dessas coisas todas. Quando eu cheguei no hospital, quando ela chegou no hospital, não me viu lá, né? Passou mal, foi internada. Aí continuaram me ligando falando que ela estava internada. Mas aí um detalhe crucial, lembro que tinham me ligado antes dela ser internada, falando que ela estava internada, porque tinha corrido de voz, aquelas coisas na época toda. Infelizmente isso aí tudo perdeu, mas estavam falando ali, eu fui ouvir todo o recado que tinha sido deixado, era claramente uma mulher falando que minha mãe estava naquele hospital internada, passando o endereço, aquelas coisas todas, mais ou menos na hora que ligou pra minha mãe de manhã, que minha mãe saiu doida atrás de mim, eu não estava internado. E foi eu, né, lá atrás dela, ela já estando internada agora, fui correndo atrás dela. Cheguei lá, de fato, ela estava lá, né, mas eu já fui passando mal no meio do caminho pensando que tinha acontecido alguma coisa. Depois a gente em casa, né, depois de um tempo a gente em casa, a gente reparando assim, ué mãe, mas me ligaram que, né, falando que você já estava internada antes de você estar internada, e só do princípio de que ela chegou lá, falaram que eu tava internado e eu não tava lá, né? Eu tava passando mal lá, eu não tava lá, ela chegou, não tava, e ela passou mal e gerou isso tudo. É um pouco de confusão, eu não sei se tu tá dando pra entender aí. Pra finalizar a noite nesse dia aí, aconteceu um acidente no ônibus que a gente pegava o mesmo ônibus, não nos mesmos horários. Poderia ter acontecido acidente ou comigo ou com ela, não sei muito bem aí, né? Mas a gente não sabe se foi um espiritual que avisou a gente, que tirou a gente dessa rota nesse dia para não estar nesse acidente que ia acontecer. Nossa, a gente pega se pensando aí nesse acidente até hoje, né? Nesse livramento, nessa premonição. Tô lembrando até agora do episódio aí que você lançou aí do premonição. E, nossa, é muito isso, sabe? Essas coisas sobrenatural que acontecem, a gente fica se perguntando o que que é, né? E isso daí não teve explicação não, porque ligaram pra ela, ligaram pra mim no mesmo momento e não tinha ninguém internado. Eu acho que foi um livramento mesmo, foi um livramento. A gente agradece isso até hoje e a gente conta isso pra todo mundo. Cada um vem com uma teoria, um negócio, uma outra coisa assim, mas eu não sei não. Se eu tivesse escutado, para pra pensar nisso, se eu tivesse escutado o áudio primeiro, né, a ligação, teria ido correndo no hospital, chegava lá, ela não tava lá. Não sei se eu ia passar mal e no caso ele ia vir de fato depois, ou olha, é pra pensar. Eu não sei se foi uma falha na Matrix, o que que você acha que foi. E só tenho a agradecer mesmo o seu trabalho, sabe? Tá fazendo com muito bom, bem feito, né? Eu tô acompanhando. Pra quem der, assim, pra compartilhar, eu compartilho, dou, passo. Que é aquilo, né? Nem todo mundo gosta de uma drag queen bonita e gostosa. Mas eu tô sempre acompanhando e compartilhando aí, valeu. Bota minha história aí, por favor, porque se isso já aconteceu com alguém, eu queria saber. E se ficou muito ruim, eu peço pra minha mãe mandar o áudio dela, porque eu sou muito ruim com essas coisas, mano. O problema é que já começamos aí com áudios gigantes, né? E já sei o que vem pela frente, mais áudios gigantes das fitas aí, das coisas de vocês. E olha, já fiquei com preguiça, porque eu esqueço. Que ótimo. Eu esqueço o caso. Até tentei dar uma notada aqui nos pontos mais primordiais pra vir comentar em cima. Mas eu fico, meu Deus, gente, vamos ser mais sucintinhas. Mas também, né? Vocês tiveram que puxar, né? Eu não consigo ser sucintiça, não tem como também não, mas. E quero provar e puxar isso de vocês. Ai. Temos aí o primeiro caso, né? Desses novos episódios. Sexta-feira 13, que delícia. Mas que caso babado, hein, viado? Que é isso? Meio que. Meio não, né? Ligaram de um hospital pra você e pra sua mãe. E não tinha ninguém lá, mas era pra quem chegar primeiro. Aí você passou mal, foi sua mãe? Agora eu já até esqueci. Que ódio. Mas um dos dois passou mal, um dos dois chegou primeiro e querendo ou não, puxou o outro pra poder ir logo e meio que pra salvar da morte, pra sair da morte. Eu tô passada com isso, né? Porque no hospital ninguém ligou, né? Isso foi o que você falou aí, né? Ninguém ligou de lá e de uma certa forma. Tá, e mesmo que tivessem ligado do hospital e tivesse acontecido alguém ali, mas será que não foi uma divergência de tempo, parando pra pensar, assim? De fato, as coisas aconteceram, a ligação era pra ter sido depois, mas só que
num vórtice do tempo, no vértice do Eros, a ligação foi um pouco mais cedo e, né, é tanta coisa pra pensar. Dentro desse caso, eu fiquei meio que assim, mexe mais com uma coisa de linha do tempo, não tem muito um sobrenatural. Não, não, tem sobrenatural. Mas não é um caso de terror, ai meu Deus, corre, que o urso Pacu tá correndo atrás de mim. Não é, mas te intriga, né? Te para pra pensar de uma forma que, querendo ou não, é quase uma premonição mesmo. Que, que salvou vocês, assim, de uma certa forma. E esse desespero, eu só tento. Todas as fitas que forem tocadas daqui em diante, eu sempre tô me colocando na ponto de vista de vocês, né? Pra tentar, assim, falar como se aquilo ali tivesse acontecido, ocorrido comigo. A história em si, em específico. Mas, meus amores, eu não me vejo. Eu não sei se. Nunca aconteceu algo assim que eu não sei, não sei lá, não sei, só não sei. E pelo que eu entendi, vocês e sua mãe são vivos até hoje, né? Então a morte ali da premonição não veio atrás de vocês por não ter participado ali do acidente do ônibus. Ai, Deus me livre fazendo piada com uma coisa dessa. Mas não é nem piada, mas tá dando pra entender, né? E é uma coisa que é aquilo, tinha que acontecer e alguma coisa de fato salvou vocês de uma certa forma, né? Tirou vocês daquela monotonia dos dias, sabia que ia acontecer daquela forma, então querendo ou não, como você disse mesmo, acho que estaria um dos dois dentro do ônibus, né? Vocês pegavam o mesmo ônibus, algo assim. E é, era pra estar um dos dois, ou também não era pra estar. Ou vocês pegariam outro ônibus e de uma certa forma estaria envolvido ali, sei lá, ou no engarrafamento, alguma coisa. Ou de alguma forma aquilo ali iria respingar em vocês, né? Eu poderia até passar mal achando que ai, sei lá, né? Parando pra pensar assim, ai, saiu o ônibus, vamos jogar 280. Ah, era 280, tava na frente, saiu. Aí provavelmente minha mãe pegou ele. Eu peguei um 280 que veio atrás e minha mãe não tava ali nele. Aí, ai, o ônibus sofreu acidente ali na frente. Qual? 280. Pode ter sido um outro 280. Aí você começa a pensar aí, minha mãe, ou vice-versa. Entende? Que é todo um livramento mesmo no geral. Eu vejo esse relato todo no geral assim como um livramentão, né? Algo assim da espiritualidade de tipo, ai, vamos dar uma ajudar, não tá na hora deles não, né? A gente tem que matar os outros ali, não, esses dois aqui. Deixa eu dar uma libertada, que eles têm alguma coisinha ainda pra fazer aqui em terra, né? Então, a minha dica é o quê? Vai aproveitando a vida, porque é assim mesmo. Uma hora passa, uma hora, né, a gente tá aqui, a outra hora a gente não tá, mas que, querendo ou não, todo dia tem um dedinho da espiritualidade, tem uma coisinha. É só a gente estar atento aos sinais, né? Porque nem sempre é assim de uma forma completamente sobrenatural, mas chega, tem sinais que estão, né, no dia a dia aí da gente.